Bem, como falávamos ao final da primeira parte, o último estágio da espermatogênese corresponde à espermiogênese, onde uma diferenciação irá acontecer nas espermátides, nas células que são formadas a partir da segunda divisão meiótica, e essas células passam por um processo que vai permitir a formação dos espermatozoides maduros. Então, como nós observamos aqui, por exemplo, a partir do centríolo, a formação do flagelo, o deslocamento do conteúdo do núcleo para regiões mais apicais dessas células e condensação do conteúdo cromossômico, a formação dessa estrutura, que nós denominamos de acrossomo, rico em enzimas proteolíticas e hialuronidase, que é essencial para que o processo de fecundação possa se estabelecer, perda de uma grande quantidade de citoplasma, que será englobado pelas células de Sertoli, e formação do espermatozoide maduro. Então, nós temos aqui a cabeça, núcleo e acrossomo, teríamos aqui a região do pescoço e cauda desse espermatozoide, cauda que contém microtúbulos, uma grande quantidade de mitocôndrias, e através da movimentação desses microtúbulos vai ser possível a mobilidade dos espermatozoides, que tem como finalidade atingir o oócito localizado na região da trompa de Falópio. Bom, o processo de espermatogênese ele está vinculado diretamente à ação de hormônios, tais como o hormônio de crescimento, um hormônio adeno-hipofisário produzido por somatotrófos, secretado pela adenohipófise e tendo funções metabólicas, o controle de funções metabólicas basais no testículo. Existe uma importância muito grande da ação do hormônio de crescimento sobre o processo de divisão mitótica das espermatogônias. Outro hormônio luteinizante seria um outro hormônio adeno-hipofisário, secretado por gonadotrófos, que tem um alvo específico nos testículos, que corresponde às células de Leydig, células essas que nós já havíamos comentado na primeira parte da primeira parte da aula, que são células intersticiais na região testicular, responsáveis pela produção de testosterona. Testosterona, que é um hormônio testicular produzido pelas células de Leydig, mas que não tem uma ação direta sobre as células germinativas. Nós vamos mostrar em slides posteriores, ele exerce uma ação fundamental, mas não uma ação direta, porque as células germinativas não contêm receptores para a testosterona. Outro hormônio adeno-hipofisário importantíssimo corresponde ao hormônio folículo estimulante, uma outra gonadotrofina sintetizada por gonadotrófos da adenohipófise, que tem como alvo as células de Sertoli. Então, a partir da ação do FSH sobre essas células, há uma estimulação da conversão da testosterona nesse estrógeno, no principal estrógeno, que é o 17-beta-estradiol, e o estrógeno, esse 17-beta-estradiol, tem uma importante ação sobre a espermatogênese. Por exemplo, no processo de espermiogênese, no processo de conversão das espermátides em espermatozoides. Então, tem um vínculo muito grande dos estrógenos aqui produzidos na região dos testículos pelas células de Sertoli, e a gente também vai explorar um pouquinho mais isso nos próximos slides. Então, aqui só para mostrar a origem dos hormônios que vão ter um papel na espermatogênese, a gente falou das gonadotrofinas LH e FSH, hormônio luteinizante e folículo estimulante. Aqui não está sendo mostrado, mas também pela hipófise anterior à produção e secreção do hormônio GH, do hormônio de crescimento,
que vão agir sobre as células testiculares, determinando o processo de espermatogênese, vinculado à produção de testosterona e à produção pelas células de Sertoli de 17-beta-estradiol. Bem, a gente volta a falar dessa figura daqui a pouco, vai detalhar um pouquinho mais aqui com vocês. Bom, então são formados os espermatozoides maduros. Agora, eles começam a migrar por aquele sistema de ductos que nós comentamos na primeira parte da aula. E durante este trânsito, o que vai acontecer? Por exemplo, o processo de maturação, que ocorre no epidídimo após 18 a 24 horas da presença desse sêmen, desse esperma, desses espermatozoides no epidídimo. Ele fica dias no epidídimo, esses espermatozoides se mantêm dias e podem ficar dias, até 30 dias. Eles podem ficar na região do epidídimo e no canal deferente ainda viáveis para uma possível fecundação. Então, após a presença desses espermatozoides no epidídimo, acontece um processo de maturação, onde os espermatozoides desenvolvem a capacidade de mobilidade, embora elas não esteja acontecendo. Vai haver uma inibição dessa mobilidade pela presença de proteínas inibidoras que são secretadas pelo líquido epididimal, de modo a tornar não ter um gasto energético, fazendo com que esses espermatozoides tenham mobilidade. Não é nesse momento que há necessidade que essa movimentação aconteça. Então, essas proteínas inibitórias atuam sobre os espermatozoides, que já têm a capacidade de movimentação, mas não a terão durante esse trânsito por esse sistema de ductos. Bom, só após a ejaculação é que vão tornar-se móveis, né? E no trato genital feminino é que vai acontecer uma outra etapa que a gente vai falar daqui a pouco, que é a capacitação, que realmente aí, nesse momento, é que vai permitir a mobilidade dos espermatozoides. Bom, como eu falei, esses espermatozoides podem ficar estocados tanto na região do epidídimo quanto no canal deferente por um período até de 30 dias e ainda viáveis. Após a ejaculação, a viabilidade desses espermatozoides já não é a mesma. Eles têm a viabilidade de 2 a 3 dias, né? E depois esses espermatozoides não há mais a possibilidade de uma viabilidade de fecundação pelos mesmos. Bom, o espermatozoide maduro tem um movimento flagelar, e a gente vê que é significativo, isso possibilitado pelas condições no trato genital feminino. Pode atingir até uma velocidade de 4 milímetros por minuto e tem essa atividade potencializada em um meio neutro ou levemente alcalino, tá? Que vai ser encontrado a partir de secreções que são produzidas principalmente pela glândula prostática. Bom, vai ser viável no trato genital, como eu falei, por 1 a 2 dias, às vezes até 3 dias, eles estão viáveis, o que permitiria aí uma fecundação. Como eu falei, condições para essa viabilidade, para que eles se mantenham vivos por esses 30 dias, que torne a mobilidade maior no meio alcalino, tudo isso vai ser possível com a participação de secreções produzidas por glândulas acessórias. Então, vamos analisar um pouquinho dessas glândulas. Bom, se a gente for ver esperma mais secreções, isso constitui o que nós chamamos de sêmen. Bom, então, nós temos a maior porcentagem de secreções sendo provenientes da glândula seminal, como a gente coloca aqui, cerca das glândulas seminais, das vesículas seminais, cerca de 60%. 30% aproximadamente é
proveniente da glândula prostática e 10% deste sêmen é constituído pelo fluido testicular e pelo esperma, que, como nós observamos aqui, pode chegar até cerca aí de uns 300 milhões de espermatozoides que são eliminados, que são secretados, que são liberados a cada ejaculação, visto que frequentemente fica em torno de 2 a 5 ml de sêmen expelidos por ejaculação, pH 7,5, cada ml de sêmen contendo de 50 a 130 milhões de espermatozoides. Por isso que eu comentei com vocês, podendo chegar a uns 300 ou mais milhões de espermatozoides liberados a cada ejaculação. E isso é de extrema importância, visto que, por exemplo, abaixo de 20 milhões de espermatozoides liberados a cada ejaculação já começam a configurar um quadro de infertilidade. Bom? Então, a partir de agora, a gente começa a ver como são constituídas as secreções dessas glândulas acessórias, e a primeira que nós vamos aqui tratar, são as secreções das vesículas seminais. Então, como nós observamos aqui, elas contêm substratos energéticos para manter essas células germinativas vivas e viáveis, frutose. Observamos também a presença de enzimas denominadas semenogelinas, que são enzimas coagulantes, que são importantes junto com o fibrinogênio, que é quebrado e forma uma rede de fibrina. Isso favorece a permanência, né, desse material num coagulado. Então, após a ejaculação, forma-se um coagulado, que tem o propósito de manter esses espermatozoides aglomerados, né, numa rede, numa forte rede, impedindo a sua dispersão. Isso favorece com que essa dispersão não aconteça e a perda desse material aconteça. Então, há um processo de coagulação estimulado pelas enzimas coagulantes e, posteriormente, cerca de 30 minutos depois, esse coágulo se desfaz e aí há a possibilidade da dispersão desses espermatozoides, a sua movimentação com o objetivo de atingir a trompa uterina. Então, tem esse propósito. Outras substâncias que são produzidas e são presentes nas vesículas seminais são as prostaglandinas, cujo propósito é diminuir a viscosidade do muco cervical, favorecendo também a mobilidade desses espermatozoides. Também tem uma ação estimulante da peristalse reversa do útero, que também favorece o deslocamento através de movimentos peristálticos reversos em direção ao útero e posteriormente à trompa, para que haja o acesso desses espermatozoides ao ócito. E também relacionada a uma redução, uma supressão da resposta imune pela fêmea, de modo a impedir aí a destruição dessas células estranhas, né, que estão sendo apresentadas no organismo feminino, e como, né, resposta natural haveria aí uma destruição, né, tudo que é estranho deve ser destruído. Então, por ação das prostaglandinas, um objetivo de reduzir essa resposta imune. Bom, outra glândula, voltando aqui um pouquinho, nós teríamos também a representação nessa região das glândulas bulbouretrais, que também secretam um conteúdo mucoso, basicamente mucoso, lubrificante, contendo galactose, tá? E que é emitido antes da ejaculação e que tem um papel que colabora para a lubrificação durante o ato sexual. Embora a maior parte de muco que é utilizado e que é necessário durante o ato sexual provém do trato genital feminino.